durante toda a sua trajetória de sucesso, Mary Kay Ash, ela contou pessoas que influenciaram positivamente para que ela alcançasse com consistência os seus objetivos. Por isso, agora, vamos ter um momento muito especial e inspirador com mulheres que são altas executivas e grandes empreendedoras. Elas são referências para milhões de outras mulheres e alcançaram o papel de destaque e protagonismo em suas carreiras. E vamos começar com a nossa primeira convidada. Ela faz aniversário hoje. O aniversário é dela, mas quem ganha o presente somos nós. E é uma das maiores impulsionadoras da área de marketing no Brasil. E responsável por projetos e eventos grandiosos, como, por exemplo, o Camarote número 1. Em 2020, assumiu a sociedade da Holding Club, maior grupo de marketing e experiências entre marcas e consumidores do Brasil. Essa baiana também é colunista da Vogue Brasil e se posiciona em suas redes sociais, dando voz a movimentos e pessoas que quebram padrões, abraçando causas importantes e de grande impacto social. Vamos receber, com muito carinho, Ju Ferraz! Parabéns pra você! Não podia ser melhor. Bem-vinda! Obrigada, Bem-vinda, meninas. Ju, Obrigada. por favor. E para acompanhá-la nesse bate-papo, vamos receber ela, que é a diretora-geral da Swarovski Brasil, Chile e Argentina. Essa grande executiva construiu uma carreira sólida ao longo dos últimos 20 anos de trabalho na companhia, fazendo com que a Swarovski se consolidasse na indústria da moda brasileira. Em seus projetos, foi a responsável pela ampliação da marca no Brasil, alcançando um dos maiores crescimentos da marca no mundo. Vamos aplaudir com muito entusiasmo Carla Assunção! Bem-vinda, Carla! Gente, vocês viram que elas vieram todas dentro do brand da marca? Que maravilhosas! A gente faz a entrega de milhões. Opa! Ju, Carla, que prazer enorme receber vocês aqui. Eu sou uma grande fã das duas. Carla, esse auditório foi abaixo com o lançamento da nossa It-Bag, essa parceria incrível com a Swarovski. E eu sei que é o começo de uma grande parceria. Bom, queria aproveitar vocês, são grandes executivas, grandes empreendedoras, e a gente aqui tem 3.000 pessoas aqui no nosso auditório, mais milhares de pessoas que estão dentro de casa, para aprender um pouco mais com vocês, que eu tenho certeza que vocês têm muito, muito para ensinar para todas nós. Durante todos esses anos que eu estou na Mary Kay, eu vejo todos os dias milhares de pessoas começando seu negócio independente Mary Kay. E muitas, claro, como estão aqui hoje, tendo muito, muito sucesso e realizando sonhos. Mas eu vejo também muitas pessoas desistindo do negócio por N razões. E a primeira razão, cara, não é a primeira, mas uma das razões é que as pessoas não se sentem prontas. Então eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não vou fazer isso porque eu não sei, eu não consigo, ou eu não vou me tornar uma diretora porque eu não me sinto pronta. E eu estava vendo um vídeo seu em que você conta que quando você foi assumir a Swarovski Brasil, falaram assim para você, olha, tinha um alemão que ele ia embora
e aí ia ter uma pessoa que durante 2 anos ia te ajudar em todo esse processo de assumir a empresa. Só que ele ficou uma semana no Brasil, parece que a esposa foi assaltada, ele falou muito obrigado e foi embora. E aí falaram, boa sorte. E foi essa a história, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, desse dicas para as pessoas, justamente isso, como ter essa coragem, né, de não desistir, como se, mesmo não se sentindo pronta, como encarar os desafios do empreendedorismo, de determinado projeto. Conte um pouquinho para elas. Bom, primeiro eu quero agradecer muito estar aqui hoje com vocês. Assim, é incrível, incrível entrar nesse auditório e sentir essa vibração. Eu acho que foi uma experiência muito especial para a minha trajetória profissional, então eu sou muito grata de estar aqui hoje com vocês. Bom, respondendo a sua pergunta, e aí complementando o que você acabou de contar, que é verdade, o meu chefe ainda virou para mim e falou assim, o qual eu iria suceder: não existem 2 maestros para uma única orquestra, então agora o bastão é seu. E lá se foi. Bom, dito isso, aí vem a questão, né? Primeiro, óbvio que eu não me senti pronta. Existia uma trajetória de preparação ali, a qual não aconteceu, né? Os imprevistos da vida. Só que tem, acho que, 2 pontos que permeiam muito a minha trajetória, não só profissional, mas como mulher. O medo não me paralisa. E eu sou uma pessoa extremamente medrosa, confesso para vocês. Mas ele não me paralisa. Ele me dá força, ele me faz ir adiante e enfrentar esse medo. E segundo, a disciplina. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Então, acho que essas 2 combinações do medo que me impulsiona com a minha disciplina fizeram eu ter a humildade, primeiramente, de aprender. Então, nessa trajetória, eu tive que aprender muito e eu aprendo todo dia. E essa disciplina de você constantemente e consistentemente acreditar que é possível. Então, eu acredito que esses 2 foram fatores imprescindíveis para a minha trajetória profissional, sem sombra de dúvida. E um terceiro, desculpa, eu ia passar a palavra, é ter alma de dono. Porque eu nunca fui dona, né? Na verdade, eu não sou da família Swarovski, eu sou apenas uma executiva dessa companhia a qual eu também tenho muito orgulho de fazer parte, mas eu tenho alma de dona. Eu acordo todo dia como se aquilo fosse meu. Então, isso ajuda bastante. Maravilhoso. São 3 pontos importantíssimos. Um é fácil, porque elas são donas do próprio negócio, então essa é fácil. O seu primeiro ponto, muito interessante também, porque tem a Heloísa Jones que aqui, nossa número 1, ela sempre fala, ou você tem medo ou você tem fé. Na verdade, tem os 2, né? Tem um pouco de medo, mas tem que ir na fé. E a disciplina é um ponto que eu queria até aproveitar uma outra pergunta, porque a disciplina a gente sabe também que é uma das coisas que faz com que as pessoas desistam do negócio, a falta de disciplina. Mas então a gente já volta no ponto disciplina, porque, Ju, um dos pontos que eu vejo as pessoas desistindo do negócio também é falar assim, nossa, mas eu não consigo fazer o que ela faz. Mas eu não sou igual a ela. Nossa, eu não sou igual à minha diretora, eu não sou igual à minha diretora nacional. Eu sou completamente diferente. E aí vem essa questão da comparação e de padrões, né? Da gente se colocar em determinados padrões e achar que a gente tem que se encaixar, colocar numa caixinha e ficar nessa caixinha. E se você não estiver dentro dessa caixinha, você não vai ter sucesso ou você não pode ter sucesso. E você, todos nós sabemos, é uma das grandes funcionadoras, uma das grandes mulheres, né, que trabalham nessa grande causa de não ter padrões, de ter auto-amor. Eu queria que você compartilhasse um pouco disso para as nossas consultoras, os nossos consultores. É como ser eles mesmos sem se encaixar em determinados padrões. Primeiro, eu queria agradecer, né? É um privilégio, eu acho que o meu maior presente hoje é estar aqui. Eu estava super nervosa de subir no palco, porque eu lembrei de mim, né? Quando, ainda na Bahia, eu sou de Salvador, eu tinha um grande sonho de trabalhar e impactar
mulheres e pessoas. E hoje, no dia do meu aniversário, eu estou aqui, trocando com vocês muito dos meus aprendizados. Esse é o maior presente que eu podia ter. Sobre padrões, graças a Deus, ninguém é igual a ninguém, né? A gente começa assim. Acho que é importante a gente ter consciência, primeiro, de quem a gente é, do nosso valor, das nossas características, do que a gente tem de positivo, do que a gente tem de negativo para a gente melhorar ou não. E, a partir daí, a gente acreditar muito na nossa estrada. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, quando eu perdi toda a minha estabilidade financeira e meu pai. Tudo que eu ouvia é que eu não ia conseguir chegar em lugar algum, porque eu era uma mulher nordestina e uma mulher gorda. Eu comecei minha carreira trabalhando com jornalismo e moda. E a verdade é que não existiam mulheres gordas na moda, né? Muitos anos se passaram, e a coisa que mais me atrapalhava no meu processo de quebrar barreiras e de realizar sonhos era ouvir o que os outros tinham a dizer a meu respeito. Você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, vá por esse caminho, entre nessa caixa. As pessoas, principalmente meus líderes, eu tinha uma certeza tão grande do que eu queria realizar e de como que eu queria realizar, que eu resolvi ousar. Eu resolvi mostrar para as pessoas que estavam à minha volta que eu podia fazer do meu jeito. Então, se eu puder dizer alguma coisa aqui para vocês, porque tudo aqui é aprendizado e troca, não são verdades absolutas, é que não desistam dos sonhos de vocês e, principalmente, do jeito que vocês acreditam. Maravilhosa. E, para finalizar, eu acho que a beleza da vida, principalmente para vocês que vendem produtos, que nos empoderam, que falam da autoestima, que falam de alto amor, está na diversidade, está na diferença. Não se esqueçam disso. Respondi, Rosana. Super. E você me lembra que quando eu comecei na Mary Kay, eu não sabia nada, eu tinha uma chefe, nossa, ela era maravilhosa, no palco, em todos os lugares. E aí eu olhava e falava assim, meu Deus, eu tentava copiar. E lógico, era uma catástrofe, né? E um dia ela falou assim, Rosana, para de tentar me copiar. Sim, você tem que achar o seu jeito, né? E a grande verdade é que cópia não é original. Então a gente tem que, cada um de nós, a gente tem que encontrar a nossa maneira. E hoje, Ju Ferraz, que acompanha, sabe que é garota propaganda de grandes marcas de moda no Brasil. Parabéns. Obrigada. Bom, falando um pouquinho agora dessa questão que até você trouxe, Carla, que é a disciplina, né? A gente sempre acha que nós super motivada. Eu sei que quando terminar esse seminário, todo mundo fala assim, eu vou conquistar tudo, eu vou ganhar tudo, eu vou ser diretora nacional, eu vou conquistar o carro, eu vou conquistar a viagem. Mas a gente sabe que no dia a dia, quando você chega e volta para casa, aí a gente vai vendo as dificuldades e os desafios do dia a dia. E essa motivação acaba em 3 dias acabando. Né? E aí eu sempre escutei essa questão de que motivação é 1% e aí 99% é a questão da disciplina. Então eu queria que vocês duas até falassem um pouco como ser pessoas disciplinadas, como ter disciplina no seu negócio, porque ser empreendedor é maravilhoso, né? Mas eu, querendo ou não, eu tenho que trabalhar todos os dias, no mínimo 8 horas. Mas elas não, elas são donas do próprio negócio. Então, como ter disciplina quando você é dona do seu próprio negócio? Primeiramente, a disciplina, no meu caso de vida, ela vem porque a minha vida, além de trabalho, eu tenho outras áreas as quais eu gosto de me desenvolver como pessoa. Então, a disciplina, ela te traz a oportunidade de você olhar várias esferas da sua vida. Voltando para o trabalho, a disciplina, ela me traz exatamente o que você falou. Eu acho que
Mas o dia a dia é muito diferente. O dia a dia é a hora que você tem os seus desafios, os seus obstáculos, as suas frustrações. E a disciplina, ela faz você perseguir essa visão de mais médio e longo prazo. E não se frustrar no aqui e no agora, quando alguma coisa não acontece exatamente como você previa que acontecesse, ou prevê que vai acontecer. Então, a disciplina, para mim, ela está muito associada a saber lidar com frustração. Porque a disciplina, ela vem para você insistir novamente em algo que você planeja de um jeito e sai completamente de outro. Mas você continua insistindo. Então, essa visão de disciplina, frente a você controlar sua própria frustração, associado a isso, ela te traz o sucesso, ela te traz a realização. Isso é um ponto da disciplina. O outro é como você muito bem colocou. Nós somos mulheres, nós somos mães, nós somos empreendedoras. A gente adora se cuidar, a gente adora olhar para a gente também, e não só para aqueles que estão ao nosso redor, dependendo da gente. Então, a disciplina também serve para isso, para você ter o seu momento de autocuidado, você se realizar como pessoa, profissionalmente, como mulher, como mãe, como esposa, ou enfim, o que seja. Então, a disciplina, ela permeia todas as áreas da sua vida, para você saber lidar com esses momentos de frustração, ou aqueles momentos que não vêm exatamente como a gente imagina. Como a gente sair daqui e falar, nós vamos conquistar o mundo. Eu, quando começo o ano, porque varejo é assim, né? Você tem uma meta. Chegou 31 de dezembro, você atingiu a meta. Yes! É uma comemoração maravilhosa. Chegou dia 1º, é uma tela branca de novo. Começou tudo de novo. Então, assim, é 1 minuto de comemoração e o resto é luta, é luta. Então, eu acho que a disciplina, ela traz exatamente essa automotivação de você conquistar insistindo todos os dias. Quer complementar, Ju? Eu preciso dizer a vocês que eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo. Essa é a verdade. Mas eu acho que a disciplina, ela é uma grande ferramenta de realização, né? Porque a gente tem muitos sonhos, a gente tem muitas vontades, a gente tem aí uma série de... a gente planeja muitas vezes a vida, a agenda, e vem a vida e desconstrói tudo. Então, quando eu digo que a disciplina é a ferramenta da realização, é porque quanto mais disciplinado você for, mais você consegue se organizar, mais você consegue recomeçar, se realinhar e chegar no seu objetivo. Acho que é isso. Com certeza. Ju, você falou que quando você começou a sua profissão, e tinha o chefe, as expectativas do chefe, e o que eu percebo muito na Mary Kay é que sempre vai ter aquelas pessoas que vão te apoiar, mas grande parte do tempo vão ter aquelas pessoas que vão te colocar para baixo, né? Até mesmo aquelas pessoas que mais amam a gente, né? A nossa família, às vezes os pais, o marido, seja por proteção, seja por medo, são as pessoas às vezes que menos te apoiam. Você tem alguma dica para dar para as pessoas de como lidar, né, com esse tipo de situação, ou como lidar com pessoas que estão, ao invés de falar assim, não, você pode, então você fala assim, não, desiste, vixe, isso é muito difícil, não vai conseguir, não, você viu o Brasil, a situação do Brasil, isso não vai dar certo. Qual que é a sua dica? Se autoconhecer, né? Eu acho que a partir do momento que a gente entende quem nós somos e as nossas características positivas e negativas, né? Fazendo um mergulho interno na gente mesmo, a gente sabe as nossas capacidades, a gente sabe as nossas potências. E o autoconhecimento, ele nos fortalece, ele nos ensina, ele nos deixa prontos para o que vem de fora. Então, eu era essa pessoa aí, né? Onde eu ouvia todo mundo dizer que eu não deveria ir por esse caminho ou por outro caminho, porque no final eu era uma mulher muito insegura, né? E eu fui, ao longo da minha trajetória, desenvolvendo características de confiança para que eu pudesse não ouvir a opinião alheia ou o julgamento alheio. Então, o meu conselho para vocês é que, primeiro, saibam quem vocês são,
né? Os pontos positivos, os pontos negativos. Mas também não dê tanta importância, tanto ouvido para os outros. Sigam o instinto de vocês, acreditem nos sonhos, muita, né, resiliência e humildade para alcançar o que vocês querem. Eu acho que é isso. Fica mais fácil assim. Com certeza. Carlinha, você passou por essa situação também? Muitas vezes. Eu gosto de contar causos, porque eu acho que os causos, eles acabam elucidando muito esse nosso dia a dia, né? Eu, numa época que minha carreira estava em pleno crescimento, tive minha filha com 37 anos de idade, foi numa época que realmente minha carreira estava rolando, e em paralelo a isso eu tinha que viajar muito. Viajar, desbravar o Brasil, a Swarovski estava crescendo no Brasil, a gente estava assumindo outros mercados, então eu vivia viajando. E uma vez minha filha foi comigo no aeroporto para se despedir, um toquinho pequenininha, e ela começou a chorar e falar: mãe, não vai, mãe, te amo, enfim, fazer um jogo ali, um jogo de cena, mas com muita emoção, tal. E aí eu entrei, né, me despedi, entrei, me debulhando em lágrimas, bate uma mulher nas minhas costas, exatamente o que você está falando, Rosana. Fala assim: mas você vai pegar esse avião? Você vai ter coragem de pegar esse avião? E é isso. Hoje eu olho minha filha, ela é uma menina de 17 anos que tem uma profunda admiração pela mãe que ela tem, apesar de eu ter pego aquele avião. De muitas vezes ela olhar para cima e falar: mamãe. É visão de longo prazo, eu acho que é isso. O coração dói, a gente fica muito inseguro, mas é isso. A recompensa chega. Com certeza. E é maravilhoso estar falando, porque graças a Deus, as nossas consultoras, grande parte do momento, elas têm a oportunidade de estar com os filhos nos principais momentos. Mas o que você falou é até um ensinamento, é uma lição, né, para como educar o filho, e que no final vai valer a pena, porque hoje, né, é um minuto, mas que hoje a tua filha tem uma grande admiração de ter uma das maiores executivas como mãe. Isso é incrível. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, e eu vejo a atribulada de vocês, uma coisa, muitas viagens. Então, como administrar o tempo e, principalmente, como se priorizar, né, dentro de tantos papéis que a gente tem todos os dias? Porque eu vejo muito o que acontece, às vezes, na nossa força de vendas, é a questão da saúde mental, né? São tantos papéis tomando conta de tantas coisas, né, que acaba prejudicando, sim, a saúde mental das nossas consultoras, das nossas diretoras. Então, eu queria que vocês dessem dicas de como manter a saúde mental e como se priorizar no meio de tudo isso. Primeiro, eu acho que a organização, né? A organização faz com que a gente consiga equilibrar os pratinhos. Porque o trabalho, sim, ele demanda muito da gente, mas a gente... A minha vida de empresária, a minha vida de criadora digital, a minha vida de palestrante, escritora. Às vezes as pessoas perguntam: como é que você faz tudo isso? Com a organização e a ajuda de muitas pessoas, porque eu não faço nada sozinha. Acho que é importante a gente ter clareza, né, de que a gente sozinho a gente não consegue. Depois que a gente tem entendimento disso, a gente precisa prestar atenção aos nossos limites. Antigamente era bonito dizer que a gente era workaholic, que a gente era Mulher Maravilha, que a gente dava conta de tudo. Hoje, eu não acredito nisso. Eu acredito em verdade, eu acredito em vulnerabilidade, eu acredito em ter, no meio de uma reunião muito dura com alguns clientes, eu dizer: eu não estou conseguindo pensar, eu estou com a cabeça confusa, eu vou parar um pouco, eu vou descansar e amanhã eu volto com a resolução desse problema. Então, eu acho que as duas coisas elas estão interligadas, mas o mais importante do que eu queria deixar de mensagem aqui para essa pergunta, Rosana, saber dizer não. Que a gente precisa se dar limite para que a gente possa respirar, oxigenar, se inspirar e voltar para os nossos desafios. Está tudo bem dizer isso. E o que eu acho também é que quando a gente
exemplifica isso, né, no nosso dia a dia, a gente consegue ser exemplo para as outras mulheres e outras pessoas que cresceram ouvindo que tinha que dar conta de tudo. Então, é uma mudança de padrão, é uma mudança de comportamento, mas eu acredito que quanto mais verdadeiro a gente for nesse processo, mais saúde mental e força a gente vai ter. É isso. Maravilhoso. Bom, difícil dizer algo mais depois das palavras da Ju. Mas um gancho que eu quero ter nas palavras da Ju, que eu acho extremamente importante, do mesmo jeito que eu comecei minha fala falando de disciplina, eu acho que a palavra vulnerabilidade ela é tão potente quanto. Porque a organização, ela vem com muita disciplina e também com muita coisa que não vai dar certo, que não vai acontecer do jeito que a gente imagina. Mas o mais importante, na minha experiência de vida, é sempre voltar e tentar novamente. Porque a organização é algo que eu sou muito organizada, eu sou muito disciplinada, como eu falei no começo. Eu, por exemplo, eu tenho uma agenda no dia a dia muito intensa, porque além do trabalho, como eu falei, eu gosto de outras coisas. Hoje eu já acordei 6 da manhã, eu já fui correr. Mas a gente saber também que às vezes as coisas saem do nosso controle, né? Acontecem coisas que não são previstas nesse nosso processo organizacional. Mas a gente tem que saber voltar, é que nem exercício, né? Todo mundo começa segunda-feira animadíssimo. Aí começa aquele desânimo, aquela preguiça. Às vezes acontece realmente alguma coisa que sai dos teus planos. Mas é você saber voltar e deixar a inércia. É você saber recomeçar novamente. Então, a organização, ela é um fato imprescindível na vida de qualquer um aqui. Mas saber também, acaso acontecer e voltar a ter controle dessa sua organização, eu acho que é um exercício muito importante também que a gente tem que aprender a ter na vida. Maravilhoso. Na sua primeira resposta que você falou um pouco da frustração, né? Da disciplina, da questão da frustração. Como eu falei, a frustração ela acontece em todos os momentos, né? Você fala, quem vê close não vê corre. Vocês têm alguma dica de como lidar com frustração? Tipo, se você chora, se você vai escutar música, tem alguma coisa que vocês fazem? Porque, assim, quando a gente olha para empreendedor, para uma consultora, escutar um monte de não, ir lá para a pessoa, se produzir toda, e a pessoa fala, não quero vender, não quero iniciar, não quero fazer isso, é muito frustrante, né? Então, como lidar com tanta frustração? Vocês têm alguma dica? Olha, eu acho que exercitar a humildade, sabe? Não sei se é a resposta certa, mas toda vez que eu me frustro, né, eu fico pensando aonde eu falhei, aonde eu não passei a comunicação correta, ou aonde eu não consegui vender minha ideia ou contar a minha história. E é difícil a gente entender, né, quando a gente não consegue passar o que a gente quer. Então, lidar com a frustração, para mim, é um exercício de humildade, de resiliência, né, de entender que nem sempre eu vou acertar, que eu não sou essa mulher maravilha que eu achava que eu era, né, ou que minha ideia não era tão genial. E eu me recolho, eu respiro, eu me ressignifico. Às vezes, eu faço o exercício de respiração, ou tomo um banho, ou troco a cor de roupa, rezo, para que eu possa me reencontrar, né, me reorganizar mentalmente para seguir em frente. Eu acho que é isso. Como eu lido com frustração, eu tenho que voltar para mim. Assim, não é fácil. A frustração, ela é um banho de água fria, né, bem gelado, em dias de inverno. Então, a primeira coisa que eu já entendi, né, nada como a estrada, a vida, a idade, para você se autoconhecer. E eu percebo que eu me recupero das frustrações da vida comigo, mas voltando para mim. Então, eu preciso do meu momento de reclusão.
Então, eu sempre digo que o travesseiro me ajuda muito. Então, né, uma noite entre 2 dias sempre me ajuda a digerir as minhas frustrações. E mais importante do que digerir a frustração é, de novo, me automotivar, seja o resultado daquela frustração, o que seja, né, para eu, de alguma maneira, achar ali uma motivação para seguir uma outra rota ou para insistir naquela. Mas eu preciso voltar para mim. Eu acho que é uma coisa muito... Voltar para mim. Eu não sou uma pessoa de aí externalizar isso demais e buscar ajuda para fora. Eu busco uma ajuda que vem dos meus próprios recursos ali, que é me conhecendo. E eu acho até também que, às vezes, a frustração não tem nem a ver com você, né? A pessoa não está falando não para você, ela está falando não para uma determinada situação, não tem nada a ver com você. E às vezes a gente se frustra por uma situação que não é com você, ela simplesmente, no caso das nossas consultoras, não quer ficar mais bonita. Né? Não tem nada Tipo a ver. isso. Rô, eu sei que é você que está perguntando para a gente, mas como é que você lida com a frustração? Quero aprender com você. Olha, eu tenho milhares e milhares de casos de pessoas que eu acompanho todos os dias e é o que eu me inspiro. Mas o que eu percebo, e eu vou falar basicamente, geralmente quando eu me frustro com uma determinada situação ou quando uma coisa não dá certo, eu vou muito para o propósito. Né? Porque o que me move é o propósito das empresas, é o propósito de enriquecer vidas. Então, sempre que alguma coisa der errado, sempre que alguma coisa não sai do jeito que a gente gostaria que saísse, eu me lembro das milhares de histórias de pessoas que dependem de Mary Kay, que trabalham por Mary Kay, que dão a vida por Mary Kay, que sustentam suas famílias com Mary Kay. Ai, gente, 5 minutos, a gente já está sorrindo. Muito bem. A salva de palmas para vocês. Mas né? Porque, e é um pouco da vida delas que a gente acompanha. Né? É um não atrás do outro não, atrás do outro não, mas é tanto não que uma hora vem o sim. Você fala, depois de tanto não, sempre vai vir o sim. E uma coisa é certa, só tem sucesso quem não desiste. Essa é a única certeza que eu tenho. Para ter sucesso, a gente não pode desistir. Falando um pouquinho de construção de imagem. Né? Vocês, ao longo de todos esses anos, construir uma grande imagem de sucesso. Nós temos aqui consultores que já construíram uma imagem de sucesso, mas consultores e consultores que estão começando agora. Que dica vocês dão para eles apoiarem ele nessa construção de imagem, para que as pessoas vejam ele assim, nossa, eu quero comprar a Mary Kay dessa pessoa. Tem alguma dica? Bom, para falar a verdade, assim, eu não consigo parar para pensar muito nesse quesito quando se diz respeito à minha pessoa, mas muito mais à marca a qual eu represento. E ali eu acho que eu invisto muita reflexão a respeito disso. Primeiramente, é porque quando você tem um propósito, você usa uma palavra que eu sei que às vezes ela está sendo muito utilizada, mas ela tem uma potência em mover montanhas que é um absurdo. É que eu não tenho tempo para contar um pouco mais da minha história aqui para vocês, mas quando eu passei a trabalhar na Swarovski, a Swarovski não era uma marca que aqui no Brasil as pessoas achavam que era uma marca de bebida, de vodka. Para ser reconhecida como o melhor cristal do mundo, para ser o que ela é hoje, muita água passou por baixo dessa ponte. E eu tive a grande oportunidade de contribuir, colaborar e participar dessa trajetória. Então, essa construção de imagem, ela veio muito associada à reputação. E reputação é algo que você precisa construir ao longo de uma trajetória. É que nem uma árvore como carvalho. Quantos anos precisou um carvalho para ser formado e se tornar uma árvore? Mas ele é sólido, mas precisam de anos de chuva, de estiagem, para aquela árvore ser tão forte e tão solidificada. Então, a construção, ela vem com reputação, no meu entender. E é por isso que hoje eu represento uma marca
que inspira essa associação ao brilho de tantas pessoas. Fantástico. E reputação a gente constrói rapidinho, né? Opa. Mas perde, pode E perder. em um minutinho. Em 1 minuto você pode perder toda uma reputação. Vou puxar um pouquinho o que você está falando, porque eu acho que sem reputação a gente não vai para lugar nenhum. Mas também para a gente construir essa reputação e construir imagem, eu acho que a gente tem que fazer muito do nosso jeito. A gente tem que aprender, né, a contar as nossas histórias. A gente tem que saber se relacionar, porque o que vocês fazem é relacionamento, né? A Mary Kay é relacionamento. Vocês vivem de se relacionar, assim como eu, né? No final, todos nós somos vendedores. Cada um vende o que tem, mas somos vendedores. Então, eu acho que é muito importante, para a gente construir essa imagem, primeiro saber tratar as pessoas. Saber se relacionar com as pessoas. Se pôr no lugar dessas pessoas, né? Eu acho que isso é tudo muito importante. A partir daí, a gente precisa se posicionar, se mostrar, falar o que a gente acredita, se diferenciar. É aquela coisa que a gente estava falando, não é repetir o que o outro está fazendo, o que o líder, o que a pessoa que te inspira está fazendo, é achar o seu caminho. E eu acho que depois as coisas vêm com muita naturalidade, né? Com o sim chega, depois de muitos nãos, porque simplesmente você vai ali jogando água nessa planta diariamente. Acho que é isso. Você falou de um ponto importante, que uma das prioridades da Mary Kay, inclusive, é trate os outros como você gostaria de ser tratado, né? Bem antes de tudo. O nosso tempo está terminando. Eu queria... Já estou arrasada. Ai, que é muito triste. Queria que vocês dessem alguma mensagem final, alguma dica. O que vocês gostariam de falar para as nossas consultoras que estão aqui e também em casa? Carlinha. Bom, eu acho que se tem alguma coisa que eu posso desejar para vocês, é o que me move todos os dias. Nós somos pessoas que a vida nos impôs muitas crenças que envelheceram, verdades que envelheceram. Então nós, como mulheres, como empreendedoras, com esse desejo, eu acredito que aqui deve ter raras exceções, que o maior desejo de vocês é a liberdade, a autonomia, que vai muito de encontro com os meus próprios desejos de vida. Se alguém perguntar, você tem plano de carreira? Eu falo, nenhum. Mas eu sei exatamente o que eu quero. Eu quero sempre ter autonomia nas minhas decisões, sejam elas financeiras ou não. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês cada dia mais acreditem em vocês, como vocês são genuinamente. Eu, como gestora, sou muito diferente de outras gestoras aí fora. Mas a hora que eu encontrei quem eu sou e o meu jeito de ser como gestora e como líder, foi ali que eu encontrei realmente a minha realização. Então, eu quero que vocês acreditem genuinamente em quem vocês são e a potência de cada um de vocês está dentro de vocês, muito mais do que fora. É isso. Tem uma frase que eu acho que é uma das minhas frases preferidas, de Dona Canô, mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia, que fala que para a gente ser feliz, a gente precisa ter coragem. E essa frase, ela significa muito, né? Porque a gente precisa de muita coragem para seguir em frente, mas mais do que isso, e eu acho que é essa a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, aproveitem a jornada. É difícil, é duro, né? É dolorido. Quantas vezes a gente abre mão de ver os nossos filhos crescerem, né? De estar no aniversário de família da nossa mãe, da nossa avó. Quantas vezes eu abri mão do que era muito importante para mim, para chegar, né? E realizar, para estar aqui sentada com vocês contando a minha história. Então, tem a parte dura, mas tem a parte do prazer, da diversão, do orgulho, né, de realizar. Então, o que eu desejo a vocês hoje é que vocês sejam felizes nessa jornada e desejo muita coragem para seguir em frente. Obrigada. Gente,
Que oportunidade de ouro a gente teve aqui, de ouro não, de cristais Swarovski, que nós tivemos aqui hoje. Queria agradecer mais uma vez, Ju, Carla, pelo tempo de vocês. Foi maravilhosa a presença. Vamos aplaudir com muito carinho Ju Ferraz e Carla Assunção. Obrigada, obrigada. Gente, tá terminando a nossa manhã. Para quem for do Seminário Rubi, nos encontramos novamente às 17 horas para a Tarde da Realeza. E esperamos todo mundo amanhã, pontualmente, às 10 horas da manhã. Até já!